Estamos aqui com mais um podcast da Paróquia São Geraldo Magela, comemorando os nossos 40 anos de paróquia. E hoje trouxemos aqui um padre que tem fama de cantor, que é muito especial para nós, que também fez o nosso batizado, né, Lia? E estamos aqui com o padre Paulo Emiliano. É uma alegria muito grande te receber aqui hoje, padre. Olá, é um prazer também estar aqui, atendendo ao convite de Padre Amaury e de vocês que o ajudam nesta comemoração tão bonita dos 40 anos da paróquia. A paróquia que completa 40 anos, ela tem uma mescla de fé e, ao mesmo tempo, de certeza de que Deus caminha com o seu povo na intercessão de São Geraldo Magela, né? Então, muito obrigado também por estar aqui. Quero saudar a Pascom desta paróquia, quero saudar o Padre Amaury, quero saudar os paroquianos, os membros do conselho paroquial desta paróquia e a todos vocês que nos acompanham aí, mais um podcast dentro das comemorações desses 40 anos desta paróquia. Então, para começar o nosso podcast, conta um pouquinho sobre você, quem é o Padre Paulo. Eu trago também um abraço dos meus pais, né? São Antônio e Dona Vida, das minhas irmãs, porque como eu fiquei aqui 9 anos, de 2003 a 2011, então a minha família conhece essa paróquia e muitos daqui conheceram também a minha família. Então eu nasci numa família de 3 filhos. Nós somos de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, divisa São Paulo com Minas Gerais. Eu me ordenei padre aqui em Campinas já no ano de 2001 e sou muito feliz como padre, já tenho 21 anos de padre, muito feliz como padre e aproveito essa oportunidade também de agradecer a todo esse movimento de oração em torno da minha pessoa, porque eu fiquei muito doente há alguns meses atrás e senti a energia positiva, as orações das pessoas, das paróquias pelas quais eu passei e também das pessoas que já fizeram parte da minha vida. Então, agradeço ao carinho, às orações de todos e dizer que se eu estou aqui hoje é pela graça de Deus e pela misericórdia dele também e pela oração das pessoas. Com certeza. Então, continuando, eu atualmente estava na paróquia São Francisco de Assis, em Indaiatuba. Eu já passei aqui. São Geraldo foi a primeira paróquia como pároco. Então, em 2003 a 2011, conforme eu já disse, e aí eu fiquei todo esse período aqui. Depois eu fui para Santana de Sousas e ultimamente eu estava na São Francisco de Indaiatuba. Muito feliz como padre. Peço as orações de todos para que não só eu continue padre, no sentido de ser fiel à missão, mas que eu seja um bom padre segundo o coração de Jesus. Sim. E falando um pouco sobre isso, você pode contar um pouco de como foi seu discernimento da sua vocação? Obrigado. Sim, eu sempre fui um jovem. Quer dizer, sempre fui não, porque eu não sou mas eu sempre fui um jovem que, como vocês, eu tinha sempre muito tempo para as coisas da fé. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, mas eu sempre fui vinculado à igreja, eu sempre tive meu trabalho pastoral vinculado à catequese, vinculado depois à dimensão da música, né? Vocês diziam no começo que eu sou um padre cantor. Eu sou um padre que gosta de cantar, porque eu acho que para ser cantor eu não tenho nenhum CD gravado, mas assim, eu gosto muito de cantar. Acho que a música nos inspira, nos eleva a Deus. Então, essa questão de música na minha vida foi lá na paróquia Santo Cura d'Ars, que eu aprendi com as pessoas que já cantavam. Depois, claro, no seminário, eu fiz 9 anos de seminário. No seminário a gente aperfeiçoou um pouco também, encontra alguns recursos para isso, e foi o que aconteceu comigo. Então eu acho que até hoje, pela música, pelos cânticos, a gente consegue falar aquilo que é indizível e ao mesmo tempo levar as pessoas para Deus. Sim. Claro, há N maneiras, mas eu acho que a música bem executada, os cânticos bem executados, eles nos permitem aproximar de Deus.
Sim, realmente faz toda a diferença. Pois é. E aqui na São Geraldo eu pude exercer muito bem isso, com pessoas que também sempre tiveram aptidão para música. E aqui é uma paróquia que gosta de cantar. Eu não sei se até hoje, mas as nossas procissões, as nossas possibilidades, as nossas missas sempre foram muito bem cantadas com a participação do povo, de músicos também experientes e pessoas dedicadas, que sempre fizeram bem, exerceram bem esse ofício, esse ministério, né? E aí, por falar em música, o hino de São Geraldo foi da minha época, porque a irmã Miriam, que Deus a tenha, irmã Miriam que é compositora, era compositora de muitas músicas e missas que até hoje a gente canta. Somos felizes os convidados a celebrar esta ceia do Senhor. E o hino de São Geraldo. São Geraldo Magela. Vocês cantam ainda, né? Com certeza. Muito amaste ao sofrer, sempre as chagas de Cristo te alegraste em viver, da paixão redentora do bom Mestre Senhor. Tu sofrias as dores com os suspiros de amor. Irmã Miriam atendendo a um pedido meu e da paróquia, que ainda não tinha nada escrito, além, claro, algumas coisas que os redentoristas desenvolveram e com muito apreço, mas ainda nós não tínhamos nada de São Geraldo. E a irmã Miriam, calorosamente e amigavelmente, ela proporcionou isso para nós. Então, depois eu cheguei aqui em 2013, lá para 2004, 2005, nós já tínhamos o hino do santo. E aí depois ela gravou no CD Santos e Santas de Deus, que está por aí, que vocês podem depois verificar. Né? Que legal, você não sabia desse história não. Olha, a gente vai conhecendo. Foi um pedido meu, mas pela paróquia, né? Eu fiz em nome da paróquia, mas havia um consenso, não só das pessoas que cantavam e tocavam, mas eu fiz o pedido à irmã Miriam, na ocasião, em nome da paróquia. Né? E ela prontamente nos atendeu, com letra de João de Araújo, que é um músico, um poeta de Minas Gerais. Ela depois colocou a melodia, né? Muito legal, nossa. Então, para você, no início do seminário, você teve alguma dificuldade? Olha, início tem dificuldade em tudo. Sim. Numa profissão, no começo de aula ou de faculdade, a gente sempre encontra dificuldades. No meu caso, eu encontrei dificuldades no sentido assim, até de continuar discernindo, né, a minha vocação. Como toda e qualquer opção que a gente faz, a gente renuncia a muitas coisas. Mas assim, a minha família sempre me apoiou, eu nunca tive nenhuma objeção da minha família em falar, olha, você não vai ser padre, você não pode ir para o seminário. Não, pelo contrário, eu tive muito respaldo da minha comunidade local, Paróquia Santo Cura d'Ars, e ao mesmo tempo da minha família, que sempre foi muito simples, mas sempre me apoiou pela oração e pela presença discreta em toda a minha vida, que até hoje acompanha também, somente nessa minha enfermidade, a qual eu fui acometido, que já estou superando, com a graça de Deus e oração de vocês. A minha família esteve muito presente também e agradecemos, tanto eles quanto eu, das orações, as manifestações de carinho em torno da minha pessoa nesse período que eu fiquei 55 dias internado e ainda agora estou convalescendo um pouco, né? Mas eu já estou bem melhor e prestes a voltar às atividades pastorais e ministeriais. E, então, minha família sempre foi uma base na qual eu sempre pude perceber que eu poderia seguir sempre. Dificuldades que existiram, foram na linha do discernimento, que é normal para qualquer área que a gente escolhe, mas que onde eu achei no exemplo dos santos, quem lembra de mim aqui, sabe que eu sempre falava muito dos santos e falo ainda, acho que os santos nos estimulam na caminhada
e nos apontam sempre para Jesus. E Jesus tem que ser a referência, Jesus com Maria, com Nossa Senhora, porque senão a gente acaba também se perdendo ao longo do caminho, e os santos nos ajudam a não perder o viés daquilo que nos constitui cristãos católicos apostólicos romanos. Sim, e nos mostra também a possibilidade de a gente alcançar a santidade. Com certeza, a santidade é um caminho a ser percorrido por todos nós que buscamos imitar a Jesus. Então a graça do batismo nos dá essa certeza. A gente não a gente tem a graça, mas precisa cultivar. Quando a gente confessa, quando a gente comunga, quando a gente recebe os outros sacramentos, quando a gente faz a nossa oração também, né? São maneiras a gente alimentar essa dimensão de santidade. Mãos que se juntam para rezar são mãos estendidas para algo fazer. Sim. Bom, e sobre a sua vocação, ainda continuando, o que você acha que te motiva a continuar, a não desistir do que você faz? São várias coisas. Primeiro, é saber que a gente faz por Jesus e para Jesus. Segundo, que o povo de Deus, a oração do povo de Deus sustenta o sacerdote, porque também é uma troca. O sacerdote reza pelo povo de Deus, o povo de Deus reza pelo sacerdote, e no sacerdócio comum dos fiéis, isto todos nós somos povo consagrado, somos povo sacerdotal, né? Então, esse dinamismo bonito que a vida se nos apresenta, a gente vai trilhando o caminho que os santos fizeram, e entre erros e acertos, e mais acertos do que erros, a gente vai buscando ser fiel a Jesus ressuscitado, que se apresenta como pastor de nossas vidas, e que os santos entenderam muito bem isso. E cada um, num determinado momento da história, cada um de uma maneira diferente, testemunhou a presença do Senhor, né, e nos lança nessa dimensão bonita de continuação do caminho de Jesus. Sim. O que você mais lembra do período que você ficou aqui? Algumas vivências ou alguma dificuldade, algo que te marcou nessa paróquia? Eu quero também fazer menção aos meus antecessores, aos padres antecessores que estiveram por aqui. Essa paróquia tem 40 anos e muita gente passou por aqui, muitos padres passaram por aqui. E quero frisar as irmãs Vedruna. As irmãs Vedruna, irmãs carmelitas da Caridade de Vedruna, é uma congregação que morava aqui. Eu só não lembro o bairro aqui, mas aqui perto, né? E elas ficaram 25 anos. Fica até o convite para vocês chamar uma delas, elas vão ficar felizes. Elas ficarão felizes de também compartilhar pelo prisma feminino, pelo prisma enquanto religiosas que são, dessa história bonita que nos envolve a todos. Eu sempre busquei trabalhar em conjunto aqui. Então, o que eu me lembro era das procissões. Eu me lembro muito bem das missas animadas em âmbito paroquial. Procissões, eu friso, porque antes nós não tínhamos o hábito de procissão. Nós tínhamos o hábito de caminhadas. Sim. E aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, a gente adquiriu as imagens de procissão de Nossa Senhora das Dores, do Senhor, do esquife do Senhor morto, do próprio São Geraldo. A gente ia para as ruas para fazer uma manifestação pública da fé que nós tínhamos. Nós parávamos a sua zona, ainda hoje deve acontecer isso, né? Na procissão de Sexta-feira Santa, a gente parava uma parte da sua zona, parava, acho que não é o termo, mas a gente obstruía para a procissão de mais em torno de 3.000 pessoas, porque éramos uma paróquia de 12 comunidades, tinha muita gente aqui. Ainda tem hoje, mas hoje está dividida em duas, né? Então, eu acredito que ainda hoje existe um povo de fé, um povo que gosta de ter os seus momentos de oração, de participação na Eucaristia. Acredito que isso não tenha mudado. Então, eu lembro muito bem disso, eu lembro das coisas que eram muito bem também repartidas, né? O conselho paroquial me ajudava a administrar essa paróquia. O conselho paroquial que é formado pelas instâncias diversas que existem na paróquia, e as irmãs Vedruna estavam nisso. Elas nos ajudaram a ser uma presença do Senhor aqui
né, nos Passos de São Geraldo. E aí, também o que me marca é a hospitalidade das pessoas. O que marca também é a questão que nós conseguimos o apartamento paroquial, que existe até hoje, e foi nesta época. E foi feito com todo o esforço dos eventos que até hoje existem, mas que na ocasião eram concentrados para isso. Então, o apartamento paroquial, que antes nós não tínhamos, e tantas outras instâncias. Eu acho que a própria manutenção da comunidade, das comunidades, que hoje também continua, mas que na ocasião requeria uma atenção maior, um debruçar maior sobre isso. E muitos ministérios. Tínhamos ministros do batismo, hoje não precisamos mais, mas tinha ministro do batismo, acho que até um deles veio aqui, né? O Castro esteve aqui, falando da experiência. Ministérios da Eucaristia, Ministério das Exéquias, ministérios diversos que ajudam até hoje a sermos igreja na diversidade dos carismas, ministérios e serviços. O bonito de Jesus é isso. Na época nós não tínhamos PASCOM, mas a gente buscava divulgar da melhor maneira também tudo aquilo que fazíamos e buscar sempre contar uns com os outros, porque o bonito de Deus é isso. Ele sabe que a gente não é perfeito, mas sabe também que temos mais acertos do que erros. É isso mesmo, mais acertos do que erros. Bom, e como foi para você ter vindo para a paróquia nessa época? Eu era um padre novo, um padre mais jovem. Eu digo mais jovem porque ainda... Com certeza é. Esse ano eu completei 51 anos. E assim, padre que começa, né? Muita coisa também para ele, para nós, é nova, é novo. Então, por isso que a presença de um povo fiel, a presença das irmãs, a oração do próprio padre, do povo, isso vai fazendo com que a gente também vai reafirmando aí as verdades de fé e vai aprendendo, né? Eu lembro também que talvez as pessoas me achavam um pouco bravo, não é que eu nunca me achei bravo, e acho que quem me conhece de perto sabe disso. Não é que eu sou bravo, eu sempre fui muito firme, porque acho que para Deus é o melhor, em tudo. O melhor do tempo, o melhor dos dons, o melhor daquilo que a gente produz. A gente pode dar para Deus o que sobra. Não, é sempre o melhor. Então eu existia mesmo, porque também a nossa paróquia formava. Sim. Ela dava a formação, então, tudo bem, quem não podia ir a gente respeitava, mas a cobrança, entre aspas, era para todos, porque para Deus é o melhor. Sim. Mas eu fui muito feliz aqui, muito mesmo. E lembro com saudade e até emocionado de muitas coisas aqui. Ai, que bom, a gente fica muito feliz de saber disso, né? A gente também sente muito carinho pelo Senhor, né? Sim. E muitas pessoas ainda a gente escuta falando, assim, da época que você estava aqui, né? A gente tem muitas lembranças, até a gente, que era pequena, que a gente lembra. A gente sabe que a gente chorava na missa, minha mãe fala, né? Mas faz parte, né, criança? Mas assim, quando eu digo que eu não me considero bravo, é que você tem uma cara muito fechada também. Mas é próprio de mim, né? Acho que eu herdei isso do papai é bem sério. Mas não é que eu acho que eu nunca desmereci ninguém. Eu nunca desmatei ninguém. Mas, por exemplo, havia algumas situações que eu tinha que me posicionar como pároco que eu era. E eu corrigir, né? Para ensinar, para corrigir, para levar as pessoas a Jesus. É essa a função do sacerdote. Levar as pessoas para Deus, não para si. Para Deus, para Jesus, bom pastor, cujo lema eu escolhi para minha ordenação, baseado em João 10, né? Eu sou o bom pastor, tal. E o meu lema é semear e seguir o bom pastor. Então, eu acho que a nossa paróquia, essa paróquia, ela sempre teve muitas pessoas vindas de vários lugares do Brasil. Então, quando chegam aqui para trabalhar ou para buscar uma vida melhor, enfim, né? Então, há necessidade de ter uma referência. Então, eu buscava ser uma referência católica apostólica romana aqui. Claro, se fosse hoje, eu faria muitas coisas diferentes. Mas eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu fui aprendendo também
com os meus erros e com os acertos, mas eu acho que foram mais acertos do que erros. E a gente sempre vai aprendendo, né? Eu com 21 anos de padre, eu não sei tudo, mas eu me sinto mais maduro para algumas coisas do que em 2003. Primeira paróquia que eu assumi como padre, eu tinha sido vigário na Sagrada Família em Campinas, que tinha 21, mas era vigário, era auxiliar. E aí eu cheguei aqui com 12 comunidades, mas em torno de 100 mil pessoas. Né? Então é um rebanho muito grande, mas muito caloroso, muito dinâmico, sabe? De pessoas, repito, generosas, de pessoas de fé, entendeu? Então eu fazia refeição na casa das pessoas, porque elas me convidavam. Às vezes eu também me oferecia. Faz parte de todo mundo. Mas é verdade, porque eu acho que também ninguém recebe na casa quem não gosta ou quem não conhece. Então eu tinha essa liberdade. Algumas casas eu ia mais, mas não só em uma. Mas eu ia em todos os lugares que me convidavam. Então eu fui, como eu falei, eu fui muito feliz aqui. E gosto de ser padre, porque acho que o padre é para abençoar, o padre é para cantar junto, é para chorar junto, é para rir junto. O padre está junto com as pessoas. Então eu nunca consegui desassociar, né? E acredito que os meus antecessores, e padre Amaury, deve também fazer isso à sua maneira. Então eu fico feliz de saber que a Paróquia São Geraldo sempre tem uma fé, uma participação muito ativa. Então eu espero que isso continue e que venha os próximos 40 anos. Se Deus quiser. Eu tenho certeza que a gente dá um podcast de novo com algo mais... Aí eu acho que virão outros a fazerem. Sim. Mas que bom que a gente colaborou com isso. Lembrar que nos 40 anos tinha uma pastora da comunicação, o padre apoiou. Então isso é história. Sim. A história vai sendo escrita com todos, né? Cada um dando a sua contribuição. Sim. Uns mais, outros menos, mas todos contribuem. Eu lembro das festas que nós fazíamos, nós não tínhamos um lugar, nós fazíamos em locais abertos. Então, assim, o trabalho era muito intenso, mas as pessoas se prontificavam a isso. Né? Então, povo, padres, irmãs religiosas, né? Das veteranas. Então, nós fizemos, a gente buscava ser aqui, e acho que a paróquia também busca ser aqui, um sinal da presença do Senhor que, mesmo bastando a si mesmo, prefere contar com a gente. Que legal, né? Você, ultimamente, não sei se agora, nesse momento, você ainda está trabalhando com isso, mas a gente ficou sabendo que você faz parte da assessoria da Pascom. Sim. Então, a gente queria perguntar para você, como que está sendo trabalhar com essa área? Algo novo para as comunidades, porque até que faz pouco tempo, né? Sim, faz. Foi o ano passado que eu fui indicado, né? Nomeado para isso. Eu até estranhei o convite do arcebispo, que confiou em mim essa função, que confiou a mim e em mim. Confiou a mim para ter essa função e em mim para executá-la. Porque se vocês já devem ter observado, vocês aí, que eu não tenho muita rede social, né? E aí eu falei isso para o bispo, eu falei assim, olha, eu não posso ser assessor, Dom João, porque eu não sou muito fã, eu não sou, acho que nenhum analfabeto digital, mas eu não tenho muitas coisas, mas nada contra quem tenha. Eu só acho que quando a gente usa as plataformas digitais, a gente tem que ter responsabilidade, porque no âmbito digital é preciso também o respeito, a dimensão da fé, a identidade católica que todos nós temos, é preciso transmitir isso lá também. Então, quando eu falei para o arcebispo, eu falei, eu posso ser porque eu não tenho muito jeito para isso, eu teria que escarafuchar muita coisa, acho que eu não tenho muita aptidão. E aí ele me ouviu tudo e falou assim, olha, é isso que eu quero, porque na verdade o senhor não tem que aparecer. O senhor tem que... E por favor, isso não é uma crítica, tá? Entendam bem. Entendam vocês, Pascom, e vocês que estão nos assistindo. O aparecer que ele estava querendo dizer é que assim, o que a Pascom, ela perpassa todas as pastorais. Sim.
Ela tem esse caráter de perpassar todas as pastorais. Então, quem é da Pascom tem que saber o que acontece na paróquia, não para dar palpite, não para se intrometer, mas para dar uma visão de comunicação, de como melhor fazer com que aquela pastoral, aquele ministério, aquela dimensão de igreja possa ser melhor veiculada, né? Então aí ele falou, o senhor tem que ser aquele que motiva, que incentiva, que está junto, que acompanha. Então é o que eu tenho feito. Eu tenho pessoas como vocês que são muito capazes de manusear toda essa parte digital e necessária, que o Papa também se utiliza disso. E então ele diz que é preciso usar esses meios para também atingir a outros corações. E a Pascom tem essa responsabilidade de não se sentir melhor nem maior que os outros, mas ser uma presença que leve todos a Jesus. O trabalho da Pascom é divulgar, não que a paróquia, quer dizer, é para divulgar o que a paróquia faz, mas para a maior glória de Deus. Santo Inácio que fala isso, Santo Inácio de Loyola. Tem até a comunidade aqui. Ele diz, tudo para a maior glória de Deus. E a Pascom tem isso, fazer tudo para a maior glória de Deus. Então, aí é claro que entra a técnica, os conhecimentos que cada um tem, entra a criatividade, mas sempre a responsabilidade e o respeito. Não pode faltar isso. Porque Jesus ensina assim. O que vós quereis que os outros façam, façam também a eles, inclusive na internet. Porque a internet a gente acha que é terra de ninguém, a gente fala olho no olho, mas às vezes fala muita coisa que gostaria que a pessoa escutasse indiretamente, e isso não é legal. Sim. A gente precisa ter nas redes sociais o mesmo respeito, a mesma responsabilidade como fosse presencial, né? Nada substitui o olho no olho, nada substitui um perdão, o abraço. Embora a gente tenha emotions, tem várias coisas, mas humanamente falando, nós podemos saber, nós temos que saber usar, sim, mas nunca substituir. Então, um abraço, aqueles votos de felicidades, a gente ilustra isso, mas a gente não substitui. Então, você, então eu consegui visitar a pessoa, eu não consegui dar os parabéns. Então, tudo bem, acho que uma mensagem vale, mas o contato físico, isso não se perde. Eu acho que se Jesus estivesse fisicamente presente entre nós, ele usaria isso. Mas de uma forma, mas falaria para nós termos a prudência, termos o respeito, porque vale para todas as instâncias. O que vós quereis que os outros façam, façam também a eles. O contrário, né? O que eu não quero para mim, eu tenho que fazer aos outros, e também na internet. Sim. Nas redes sociais, né? E esse é o desafio de sempre. Por isso que, para a Pascom, então, ser assessor da Pascom é aprender constantemente. Ser assessor da Pascom é estar com pessoas que sabem mais do que eu, e ainda bem, mas todos vinculados para não perdermos o referencial, que é Jesus, a razão do ser igreja, né? Sim. Bom, a nossa conversa tá tão boa, mas infelizmente a gente tem pouco tempo, né? Sim. E você gostaria de deixar alguma mensagem para a paróquia? Alguma coisa que você gostaria de falar? Sim, eu desejo parabéns pelos 40 anos. Eu desejo que venham muito, eu falava no começo, quer dizer, anteriormente, mais 40 anos, mas que venham muitos anos de graça, de bênção, de oração, de povo de Deus que caminha na diversidade dos carismas, ministérios e serviços. Quero cumprimentar o pároco, Padre Amauri, que acho que deve ser muito feliz aqui nesta paróquia, onde ele trabalhou como seminarista e quando eu era padre também. Não sei se aprendeu com os meus... Eu sempre dizia a eles, a ele, né, e aos seminaristas que passaram por aqui, entre eles Padre Odair, que também foi seminarista aqui, eu dizia a eles, aprendam com as minhas virtudes, não com os meus defeitos. Mas eu acho que acabam aprendendo com as duas coisas. Mas eu acredito que esse esforço de virtudes
que nós todos temos, então a gente vai aprendendo também. Então eu desejo a essa paróquia felicidades, que continuem fiéis a Jesus, nos passos de São Geraldo, que soube amar a Jesus, fazendo o que ele fazia nas pequenas coisas, cuidando de coisas que a gente acha que não eram relevantes à época a nossa maneira de ver. Mas lá no convento, lá no seminário, onde ele morava, ele buscava fazer das pequenas coisas algo de louvor a Deus. Aqui se faz a vontade de Deus sempre e até quando Ele o quiser. É uma das frases conhecidas de São Geraldo. E que a intercessão de São Geraldo continue motivando não só a Pascom, mas a todas as instâncias dessa paróquia, para que a gente vise aquilo que São Geraldo procurou também executar, que é o amor a Jesus, através daquilo que ele fazia, atendendo as pessoas que precisavam, que batiam lá no seminário dele, no convento dele, que ele possa, ao mesmo tempo, interceder para que a gente não perca a solidariedade. É bonita a história do lenço de São Geraldo, né? Que aqui a gente fazia lenço de São Geraldo. Por quê? Porque houve uma certa situação que São Geraldo deixou cair um lenço nas vielas, lá onde ele morava, e aí uma moça viu que ele deixou cair, e ela falou: irmão, o senhor deixou cair um lenço, esse lenço é seu. Aí ele olha profundamente nos olhos dela e fala assim: olha, guarde esse lenço que você pode um dia precisar mais do que eu. E realmente, ela precisou. Quando ela teve uma gravidez complicada e ao mesmo tempo na hora do parto ela teve problemas também. E aí ela se valeu do lenço de São Geraldo, porque São Geraldo já tinha uma fama de santidade. E ela se valeu daquele sinal que São Geraldo havia dado, que é o lenço. E ela realmente passou no ventre e ela obteve o êxito do parto. Claro, esse é um dos tantos milagres de São Geraldo, mas que eu usava muito bem aqui, porque para que a gente também exercite a solidariedade, né? O lenço enxuga lágrima, enxuga suor, e ele é um gesto, acaba sendo um gesto de solidariedade para um mundo que corre tanto, para que a gente não perca a noção de verificar que Deus está presente nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, né? E aí eu termino com Santa Madre Teresa, que fala, né? As pessoas boas merecem o nosso amor. As que não são boas precisam do nosso amor. E São Geraldo soube perceber isso em mulheres, jovens, crianças, e nos ensina a fazer o mesmo. Então, parabéns, obrigado por essa oportunidade e viva São Geraldo e viva esta paróquia. Viva! E só para finalizar, a gente gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Ouro Verde Autopeças, Bri Brindes, Zé Doces e Panificadora São José. Muito obrigada. Tchau!